E aí, turma, tudo bom? Deixa eu já começar esse vídeo falando da importância do robô na engenharia, porque o engenheiro eletricista ele não vai existir mais. Agora quem vai assumir tudo é os robôs. Brincadeiras à parte, muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar como que a inteligência artificial vai mudar na engenharia elétrica até o ano de 2030. Porque tem muita gente me fazendo uma pergunta assim: a inteligência artificial ela vai substituir o engenheiro eletricista? Porque eu acho que essa pergunta está um pouquinho errada. Porque não é que a inteligência artificial ela vai substituir o engenheiro. Talvez a maior transformação da inteligência artificial seja não substituir o engenheiro, mas trazer uma forma diferente como a gente vai trabalhar, por exemplo, como a gente vai projetar, como a gente vai fazer laudos técnicos, como a gente vai trabalhar com manutenção, com análise de energia, com subestações, com toda essa parte de engenharia, de fato. Seja na projeção, seja na manutenção, seja na implantação, né? Em data centers. Praticamente tudo que envolve engenharia começa de alguma maneira a ser impactado por inteligência artificial. E uma coisa muito, mas muito interessante é que quando a maioria das pessoas fala em inteligência artificial, por exemplo, eles pensam no chat GPT. Então assim, só que a inteligência artificial em si, ela já está dentro da engenharia muito mais antes do que o chat GPT. Então eu resolvi fazer uma pesquisa um pouco mais ampla para entender como que essa tecnologia ela de fato começou a crescer no Brasil e como ela se popularizou, né? Aqui no Brasil, quais foram as empresas que foram surgindo e utilizando inteligência artificial e principalmente o que isso vai significar nos próximos anos para a gente, né? Engenheiros eletricistas. E nesse vídeo eu quero tentar, né, te responder uma pergunta. A pergunta é como que vai ser o trabalho do engenheiro nos próximos 5 ou 10 anos. A inteligência artificial ela não começou no ano de 2022. Embora o ChatGPT tenha chegado no Brasil em 2022, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a inteligência artificial ela não nasceu em 2022. Porque se você for ver, são só 4 anos de inteligência artificial. Então, como assim? Então, nos anos anteriores, nas décadas anteriores, isso não existia? Foi tudo muito recente? Como é que foi isso? Então, já fica nesse vídeo, já dá seu like, já curte, porque hoje eu vou desbravar com você aqui esse assunto sobre engenharia elétrica, mais voltado aqui para a área da elétrica. Entendeu? No Brasil, só para você ter noção, já existiu um grupo de pesquisadores de inteligência artificial algumas décadas atrás já. Em 1984, já aconteceu o primeiro simpósio de brasileiro de inteligência artificial. Ou seja, há mais de 40 anos já existia pesquisadores brasileiros que trabalhavam já buscando saber sobre inteligência artificial, já com temas relacionados à inteligência artificial. Naquela época, obviamente que não existia o chat GPT, não existia o Gemini, não existia o Perplex, não existia o Claude, não existia o Copilot, não existia nenhuma dessas LLMs, não existia nada disso. E o que existiam eram coisas como tipo sistemas especialistas, programação lógica, reconhecimento por padrões, redes neurais, otimização, algoritmos de decisão e algumas dessas tecnologias, inclusive começaram a aparecer dentro de setores da indústria e setores elétricos também. Então a gente fala, por exemplo, a inteligência artificial chegou agora. Não,
Ela não chegou agora e tecnicamente não é verdade falar isso, porque o que aconteceu na realidade foi uma outra coisa. O que aconteceu foi que em novembro de 2022 o ChatGPT foi lançado publicamente. Daí, de lá para cá, as pessoas começaram a ter acesso, aquelas que estavam mais voltadas ali, ou seja, mais próximas de tecnologia, eles começaram a ter esse acesso à interface, né? Ali de fato com a LLM, né? E até então, para trabalhar seriamente com inteligência artificial, normalmente você precisava já estar ali com familiaridade, com tecnologia, já ter trabalhado ou estar com proximidade ali com o pessoal de TI. É que precisava muito conhecer sobre programação, sobre machine learning, sei lá, sobre estatística, sobre trabalhar dentro de uma empresa que desenvolvesse esse tipo de tecnologia, para você de fato ali estar mais presente com isso. Só que de repente, do nada, aconteceu que todo mundo poderia abrir um chat e trocar ali com a inteligência artificial, né? Conversar com ela. De repente, perguntar como é que seria a previsão do tempo para a semana que vem, e aí ela entrava ali nas fontes secundárias pesquisando para te trazer essa informação. E isso foi ficando cada vez mais acessível, mas eu acredito que isso não foi a grande virada, né? Talvez a grande revolução tenha sido só simplesmente a acessibilidade dessa inteligência artificial ter uma interface para você poder interagir com ela, não necessariamente precisando de uma programação ali por trás, ali embedada. Mas eu acredito que a inteligência artificial ela só ficou acessível, né? Nesse primeiro momento ali em 2022. Só que um ano depois, em 2023, aí foi o ano da popularização no Brasil. Aí o negócio se popularizou, provavelmente você pode considerar isso como o verdadeiro ano da popularização no Brasil dessa AI generativa. E o próprio Google divulgou isso. O próprio Google ele divulgou naquele momento de pesquisa ali de inteligência artificial, quando tudo estava se desdobrando, né? Tinha dobrado, para você ter noção, o volume de pesquisas naquele ano ele dobrou. Então, se pessoas pesquisavam no Google, sei lá, 1 milhão, ele dobrou, foi para 2 milhões de pesquisas relacionadas à inteligência artificial, né? Aproximadamente somente em 12 meses. Então, tipo assim, todo mundo começou a falar sobre isso. As empresas, os empreendedores, as universidades, médicos, programadores, os consumidores, os estudantes, todo mundo. Só que inicialmente a maior parte das pessoas começou a utilizar essa AI de maneira muito simples, mas muito simples mesmo, que é que nem eu falei, para fazer um resumo, para responder um e-mail, para você perguntar alguma coisa ali, mais sobre conversa mesmo, interação de texto, né? Gerar uma ideia, traduzir um texto, e talvez seja exatamente aí que muita gente esteja parado. Inclusive parado até hoje, porque a inteligência artificial é muito mais do que um simples chat para você trocar uma ideia com ela ali, né? Um chatbot, escrevendo um texto. Ela é muito mais do que isso. Por que eu falo que ela é muito mais do que isso? Eu, como um engenheiro eletricista, eu acho que a IA não é só o ChatGPT, não é só a LM que está ali por trás, pode ser o Cloud, pode ser qualquer uma dessas. Quando eu olho para a engenharia elétrica em si, eu gosto de separar isso assim por pilares, né? Pilares não, por categorias. Acho que o termo categorias é melhor. Eu gosto de algumas categorias. Por exemplo, a primeira que é mais conhecida é a AI generativa, que é o próprio ChatGPT, que é o Claude, que é o Gemini, que é o Copilot. São essas ferramentas que conseguem trabalhar com essa linguagem de imagem, de texto, de código, né? Só que essas inteligências artificiais,
praticamente qualquer engenheiro consegue utilizar hoje. Engenheiro eletricista, engenheiro civil, qualquer tipo de engenheiro ou pessoa comum, ela consegue utilizar essas LLMs. Só que existe uma outra camada aí, existe a camada do Merchant Line, né? Existe a camada do Merchant Line. O que seria isso? É aqui que começa a engenharia, começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque um algoritmo ele pode analisar milhares ou milhões de medições para descobrir padrões. Por exemplo, eu trabalho com análise de energia, de demanda ali, né? Então, ele pode tentar identificar os padrões ali de consumo, horário de pico, a demanda que está mais alta, né? Pode identificar o comportamento anormal de um equipamento, ele pode detectar esses padrões e que talvez para um ser humano não perceba isso facilmente. Então, pode ajudar muito. Mas a terceira camada, já falei a 1, 2, a terceira camada é a visão computacional. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma das que eu mais gosto e que eu estou interagindo mais com ela, por exemplo, para fazer análises de quadros elétricos, né? Então, você tira a foto ali de um quadro elétrico e essa visão computacional já consegue verificar padrões e já consegue falar, olha, esse quadro aqui é um quadro que o DPS, por exemplo, precisaria ser de classe 1. Ou esse cabo ele não é compatível com a cor desse cabo, não é compatível aqui. Por exemplo, está usando um cabo azul num disjuntor. Então, nisso já ajuda e com o tempo vai melhorar cada vez mais. Inclusive, eu já estou aplicando esse algoritmo no meu sistema que eu faço os laudos na empresa, né? Mas vamos lá. A visão computacional é essa questão mesmo de começar a olhar para as imagens e abre uma gama de aplicações, cara, porque linhas de transmissão, termografia, aí você vai além, análise de quadro, igual eu mencionei, que mais? Identificação de equipamentos, tags, EPI, drone, segurança, nossa, vai longe. E depois temos também a quarta é a Digital Twin. É um modelo digital representando um sistema real, né? E a mais recente, que começa agora a pegar tração e começa a crescer muito, é a sexta categoria, que é a AI Agente, ou seja, agente de inteligência artificial. Essa talvez seja uma das mais importantes nos próximos anos. E por que nos próximos anos? Porque antes de eu te falar o porquê que vai ser muito importante um agente de inteligência artificial nos próximos anos, eu preciso te explicar como é que funciona um agente para você ter essa percepção, né? Por exemplo, no meu escritório de engenharia elétrica, eu estou desenvolvendo um algoritmo onde eu faço o quê? Eu peço para o agente, e aí quando se fala de agente, nós estamos falando de como se fosse uma pessoa treinada em determinada tarefa. Entende? Então eu estou treinando um agente para ele poder fazer o quê? Eu inserir o relatório de medição de um analisador e a partir desse relatório ele já analisa a curva de demanda, ele já fala, olha, os horários de pico foram esses, já traça algumas curvas, já faz algumas comparações, já gera alguns gráficos e já me traz ali uma análise da situação, do comportamento dessas grandezas. E aí eu posso ir montando um algoritmo, né, que é uma sequência de situações conectando outros agentes até eu chegar no momento que eu só inseri um relatório extraído, um banco de dados, ou eu posso gerar um banco de dados de cada cliente. Eu estou estudando essa forma, de repente eu posso até fazer lives aí, né, de como é que vai ser isso, como é que eu estou desenvolvendo esse sistema, né, e a gente, para vocês até verem como é que é, mas basicamente é isso. Um agente seria como se fosse uma pessoa ali, né, treinada em determinada função. Então, eu posso gerar um algoritmo com uma sequência de agentes. Um agente
analisa os dados em massa de um dor, que já o outro agente já pega esses dados e monta um gráfico, um dashboard, o outro já faz o relatório e no final da linha eu já tenho um relatório pronto, dou uma revisada, passo primeiro para um agente, o outro agente que vai fazer uma revisão já vai citar as normas, já vai buscar as normas, todos os itens da norma, já vai cruzar todas essas informações. Então, eu acredito que o agente de inteligência artificial eu já estou usando, já estou implementando, já estou a um passo à frente dos pequenos escritórios de engenharia elétrica, né? Que de fato uma coisa é você utilizar o chatbot de qualquer LLM, e uma coisa é você fazer a sua empresa estar dentro de um processo de inteligência artificial, é implementar essa inteligência artificial. Hoje eu já faço isso, se vocês vêm me acompanhando aí no canal, eu já faço essa análise, já desenvolvi o meu próprio sistema, o meu próprio CRM, todas as automações que eu faço já utilizando da tecnologia, né? Então, o agente artificial, assim, nos próximos anos, ele vai trazer muita competitividade para as empresas de escritórios de engenharia elétrica, em questão de análise. Mas aí, quando eu estou falando desde a geração, a transmissão e a distribuição de energia, entendeu? E vai entrar em todo o contexto ali, você podendo otimizar o seu tempo, podendo pegar o seu tempo e destinar ele para outras coisas que traz um retorno maior do que essa parte, principalmente para escritórios enxutos, que nem o meu modelo de negócios é um negócio enxuto, né? Que eu preciso realmente da tecnologia trabalhando a favor para que eu tenha mais tempo livre para poder fazer outras coisas e não estar ali no operacional. O que as empresas estão fazendo hoje? O que as empresas estão fazendo hoje tem um funcionário que tem uma certa expertise ali, e aí ele pega o ChatGPT e usa o ChatGPT para otimizar suas tarefas ali do dia a dia, né? E vai fazendo as coisas. Só que é diferente de ter uma empresa, e a maioria, a grande massa das empresas hoje brasileiras, elas são de pequeno e médio porte. As grandes empresas já têm essa tecnologia já vindo até do exterior, né? Porque são multinacionais e tal. Só que a grande massa de empresários, eles não estão utilizando a inteligência artificial como parte integrante ali da sua empresa. Que nem eu falei, tem ali um engenheiro que está tocando a obra, e aí ele otimiza o processo de trabalho dele já num chat GPT individual. Tem um empresário utilizando o chat GPT ali individualmente nas tarefas, analisa alguma coisa para ele, responde um e-mail, gera um texto, faz alguma interação? Tem, só que é diferente de montar um algoritmo para você de fato fazer essa empresa trabalhar automatizada. Que nem, imagine eu sendo um escritório de engenharia elétrica, eu indo em campo, fazendo análise e trazendo isso para talvez um estagiário, um engenheiro sênior ali. Olha, aqui está o analisador, só extrair os dados e você faz os cálculos, traça as curvas e no final você faz o relatório, porque eu já estou indo para uma próxima demanda. Então isso tende a não acontecer, porque o que vai acontecer? Se eu posso criar um algoritmo que essa pessoa iria fazer essa análise e já ia me entregar o laudo, preciso entregar esse laudo amanhã para o cliente, daqui os dados. Consegue entregar amanhã? A pessoa possa ser que amanhã deu um enrosco lá, ela faltou, não veio, já não entreguei para o cliente. Então, se eu montar um algoritmo onde eu chego com os dados e insiro nele e falo, agora filhão, você sabe o que precisa fazer até chegar na última linha, que é a revisão técnica de acordo com todas as normas. Então, eu vou ter o laudo pronto, entendeu? Então, as empresas elas estão pensando nisso de produtividade, e não só produtividade, redução de custo, é o que está acontecendo muito isso, né? Então, em certos momentos, vai sim a inteligência artificial acabar
deixando alguns profissionais que meio que descartado, né? Não sei se é o termo certo, então você já diz aqui no comentário o que você acha sobre esse assunto, porque assim, na minha visão, e aqui é um ponto de vista meu, muitas tarefas que eram feitas exclusivamente por pessoas, então analisa para mim aqui, faz esse cálculo aqui, dá esse resumo, ou monta esse relatório aqui, bota essas fotos aqui, e isso com o passar do tempo vai minimizar, né? Eu mesmo já estou indo para uma linha que eu vou entrar com os dados aqui, do outro lado já vai sair o laudo pronto, logicamente eu vou parar, dar uma analisada e emitir RT. Mas não vou ter aquele trabalho de exportar o arquivo, de verificar todas as curvas, verificar tudo, sabe? Já vai ser uma coisa mais otimizada. Mas é isso, porque até ano passado, uma parcela muito pequena de empresas, elas têm a inteligência artificial ali integrada como fazendo parte do seu processo interno da empresa. Então, a transformação está aí, é tudo muito recente. Então, se você não tem acesso à inteligência artificial ainda, fique tranquilo porque ainda está bem no início e muita coisa vai acontecer e vai acontecer para o melhor. Então você entendeu bem, né? Que a IA, de certa forma, não é só um chatbot ali que você entra para poder escrever e fazer um texto. Não, e ela é muito mais do que isso. Quando você olha para empresas hoje, de hoje para o futuro, vai ser muito relacionado à inteligência artificial com o quê? Com o que eu acabei de falar, com processos, automação, processos, workflows, né? Porque imagine só, a maior parte da IA ela não vai ser utilizada falando, né? Trocando ali texto com ela. A maior parte vai ser destinada a processos. Porque hoje é diferente você chegar numa IA e falar assim, olha, analise para mim esse gráfico. Quando você pode fazer um algoritmo e colocar ela numa linha de processo, né? Então, analise esse gráfico, extraia a curva de maior demanda, de acordo com isso daqui, entre nos dados coletados em campo, verifique qual é a seção do cabo, qual a corrente que é admissível naquele cabo, de acordo com o método de instalação. Ah, beleza, o cabo comporta 250 A, mas está limitado no fusível de 200, mas o gráfico aqui para a gente falou que foi analisado nessa campanha 100 kVA, um exemplo. Então você tem uma margem. Então, olha o processo que está sendo feito por AI, por inteligência artificial, entendeu? Então, é mais voltado para processo do que propriamente você ter uma conversa ali formal ou informal com uma IA generativa, né? Eu acredito muito nisso, que isso vai economizar horas de processos muito repetitivos, né? Então, imagine manutenção, o tanto de processo repetitivo que tem. Então, isso tudo já está sendo implementado, não só por grandes empresas e agora nas pequenas e médias empresas também, né? E aí depois também tem a parte da inteligência artificial entrando propriamente nos softwares, né? Nos softwares de elétrica. Se você for ver bem, um exemplo mesmo é o Step Elétrica. Ele já tem um chatbot ali, né? Um chatbot, que é basicamente um copiloto de inteligência artificial. Então você pode chegar nele e falar assim, olha, vamos fazer uma lógica aqui de comando elétrico, sei lá, um intertravamento, e eu já preciso fazer essa simulação, e aí você vê ali desenhando o diagrama unifilar, o diagrama de comando, e já fazendo essa simulação e sabe, toda essa interação com inteligência artificial. Então já tem isso no mercado. Eu não sei em AutoCAD, Revit, se já tem essa parte de chatbot, que já faz ali essa interação, já consegue entrar na ferramenta e fazer algumas ações ali que você precisaria aprender a operacionalizar essa ferramenta, até mesmo para você poder fazer um diagrama elétrico, ver ali onde estão os blocos e tal,
Bom, já existe, inclusive essa ferramenta ela não é brasileira, mas logo mais terá aqui no Brasil. E essa é uma tendência dos próximos anos, né? A inteligência artificial já migrando e entrando aí dentro dos softwares da engenharia elétrica. Um outro exemplo também seria a Siemens. A Siemens na automação industrial, por exemplo. É muito interessante que eles têm lá um desenvolvimento que chama Industrial Copilot, que é basicamente ajudar ali na automação. Vou dar um exemplo. Geração de código para PLC, o CLP, né? Controlador lógico programável. Então, imagine auxiliar ali na linha de comando, de fazer toda essa programação, porque existe os programadores de código, engenheiros de automação que passam horas desenvolvendo essas rotinas. E aí a inteligência artificial, ela vai assistir. Então vai ser uma inteligência artificial assistida, mas aqui você precisa entender o conceito de assistida. Assistida não significa que toda essa rotina vai ser criada e já vai ser implementada e colocada em um processo de produção. Não, ela vai ser assistida. Então, muito disso está acontecendo, né? Se você for pegar na China, já tem modelos de inteligência artificial vendo como é que as pessoas trabalham, como é que aquele... Então, isso é uma inteligência assistida. Para eles poderem depois pegar alguma tarefa repetitiva e colocar uma máquina, um robô, uma IA para poder fazer aquela função, né? É a mesma coisa que para a parte de programação. Então, uma IA assistida vai estar vendo toda a lógica da programação ali, mas não quer dizer que ela por si própria vai fazer o código, já vai implementar, já vai colocar em produção e já vai validar. Não, lógico, vai ter que ter nós que somos os profissionais que vamos validar, né? Afinal de contas, a gente vai validar aquele processo, está tudo certo, ok. Vai trazer o que? Produtividade? Vai, não vai precisar de horas fazendo desenvolvimento ali de um processo de rotina, mas vai precisar da validação. Então, fique tranquilo, você que é engenheiro aí, está iniciando, ou já é veterano, tá tentando entender essa revolução da inteligência artificial, já se inscreve, dá o like, porque eu vou falar muito sobre isso nesse canal ainda, tá bom? E um outro exemplo aqui também é da Schneider, na questão de gestão de energia. Então, você imagina uma indústria onde tem vários pontos de medição, de processo, de uma cadeia de processo ali, e um engenheiro ali de produção, um engenheiro ali de automação, eletricista, e o pessoal da indústria ali tá sempre exportando relatório e Excel daqui, e pega um dado da máquina aqui e insere ali. Então, a Schneider já está fazendo um sistema de integração onde a IA generativa, o engenheiro vai poder conversar com ela e falar assim, olha, esse mês nós tivemos um consumo, sei lá, 15% a mais naquela linha de produção. Por que aconteceu isso? E a IA já vai entrar interligando com todos os sistemas e falando, olha, foi por causa que essa e essa máquina acabou trabalhando mais ou teve alguma situação aqui. Então, as grandes empresas, elas com certeza vão estar trazendo essa integratividade, essa parte de inteligência artificial já nos processos produtivos aí. E para finalizar esse vídeo, só vai existir 3 tipos de profissionais. O profissional que realmente tem a base técnica, só que ele não conhece inteligência artificial. O segundo profissional vai ser aquele profissional que ele conhece a inteligência artificial, mas ele não tem a base sólida. E aí é onde eu comentei que tem um grande risco, porque se você não conhece a parte técnica, você vai se deixar levar porque a inteligência artificial ela vai te dar ali de dados, de afirmação, né? Porque a inteligência artificial ela fala de uma forma afirmativa, como se aquilo fosse uma verdade. Você tem que ser um profissional que tem que ter uma base sólida para poder verificar se ele está correto ou não. E o terceiro profissional, que é o profissional que ele vai estar super à frente desses profissionais, que é o que conhece sobre inteligência artificial, ele tem uma boa base técnica, ele conhece sobre procedimentos, sobre algoritmos, sobre processos, né, que eu já falei, sobre dados. Então esse profissional ele entende que a inteligência artificial de fato ela é
mais uma ferramenta para trazer mais competitividade, para trazer uma maior clareza para ele nos processos, para ele conduzir, criando novas soluções, criando novos negócios, criando empresa, né? E de fato aí podendo elevar o seu nível de profissionalismo. E o vídeo de hoje foi isso. O engenheiro ele vai estar muito mais bem preparado e a inteligência artificial não vai roubar a sua profissão. Então é isso aí, nos vemos até os próximos vídeos e eu fui!